tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje, a gente vai tratar do assunto A Sociologia de Karl Marx. E com esse assunto, a gente finaliza os 3 autores clássicos da sociologia. Já falamos da contribuição de Augusto Comte, das ideias de Émile Durkheim, das ideias de Max Weber, e agora a gente vai falar sobre o Karl Marx, ok? Então, Comte é o cara que idealizou a sociologia, Durkheim, Weber, Marx são os 3 autores principais desse primeiro momento da história dessa nova ciência, dessa ciência moderna criada no final do século XIX, chamada sociologia. E a gente começa a aula de hoje falando sobre a vida e obra de Karl Marx, no primeiro tópico. Vamos entender um pouco do contexto que ele viveu, dos acontecimentos da vida dele, para também entender um pouco do seu raciocínio, do seu pensamento. Na segunda parte, eu vou falar para ti do materialismo histórico dialético, que é a metodologia utilizada por Karl Marx para análise das questões sociais. Depois, vamos debater sobre as ideias de infraestrutura e superestrutura. No quarto tópico, eu vou falar de uma obra que é uma das obras mais importantes da literatura sociológica de Marx, chamada O Manifesto do Partido Comunista. E, para finalizar a aula, a gente vai entender um pouco das críticas ao capitalismo feitas por esse autor. Então já pegou tudo aí direitinho? Caderno, caneta, lápis? Beleza, vamos começar a aula de hoje falando um pouco da vida e obra desse autor, que é o protagonista da nossa aula de hoje, o Karl Marx. Karl Marx nasceu no ano de 1818, na primeira metade do século XIX, numa cidade chamada Trèveris, que ficava no antigo Reino da Prússia, hoje em dia território alemão. Apesar de ser um dos maiores críticos do capitalismo e da divisão de classes sociais, Marx nasceu no seio de uma família de classe alta alemã, numa família que tinha boas condições. Seu pai foi um bem-sucedido advogado e conselheiro do governo prussiano também. Então a origem de Marx é uma origem ali de uma família que tinha posses, que tinha uma condição financeira muito boa no antigo Reino da Prússia na Alemanha. O pai dele, um advogado muito bem-sucedido, que inclusive foi conselheiro do governo prussiano. Aos 23 anos, Marx defendeu a sua tese em filosofia. Então, ainda muito cedo, aos 23 anos, Marx se tornou doutor. E o doutorado em filosofia dele proporcionou que ele ingressasse na carreira acadêmica como professor nas universidades lá da Alemanha. No entanto, por ter uma crítica muito severa, muito ávida ao governo da Prússia, o filósofo foi vetado nas universidades, o que obrigou ele a trabalhar com outra função, em outra profissão. Ele começou a trabalhar como jornalista depois disso. No mesmo ano em que Marx perdeu o emprego no jornal, 1843, ele casou-se em segredo com a sua esposa, Jenny von Westphalen, que é o nome da esposa do Marx. E nesse mesmo ano, 1843, ele mudou-se para Paris. Então saiu ali da Prússia, onde ficou hoje a Alemanha, e foi viver na França. Tendo contato lá em Paris com os ideais socialistas que influenciaram fortemente a sua produção intelectual. Tanto é que nessa década, na década de 1840, é a época que de fato Karl Marx começa a escrever bastante, né, sobre o capitalismo, sobre críticas ao sistema capitalista. É a época que é lançada ali as primeiras obras de relevância da teoria do autor. Em 1848, no final dessa década de 1840, ele publicou juntamente com Friedrich Engels, o seu grande parceiro intelectual, também economista, o Manifesto do Partido Comunista, ou simplesmente Manifesto Comunista, o que deu início à chamada obra marxista, ou obra marxiana, até para ficar mais correto, né, o termo, porque marxista a gente se refere muito àqueles que seguem as ideias de Marx. E quando a gente fala do próprio autor, a gente usa a expressão teoria marxiana, que compôs o que chamamos hoje de socialismo científico. Marx estabeleceu-se na Inglaterra em 1849. Então, a partir do final dessa década, dos anos 40, que foram anos muito agitados na produção intelectual do Marx, ele se estabeleceu, foi morar lá na Inglaterra. A partir de sua estada em Londres, né, do momento que ele passa a viver em Londres, o filósofo passou a desenvolver a sua obra mais importante, chamada O Capital, além de livros que se tornaram referências para os estudos posteriores de sociologia e também de economia,
Marx também é conhecido como um economista, além de filósofo e posteriormente também sociólogo. Marx faleceu no ano de 1883, 2 anos após o falecimento da sua esposa, em virtude de complicações respiratórias causadas pelo uso excessivo de tabaco. Esse foi o motivo do falecimento de Karl Marx lá na década de 1880. Então a gente falou um pouco sobre a vida do Marx, a gente percebeu aí que pelas fortes posições que ele tinha, muito críticas, muito duras, ele acabou mudando muitas vezes ali de profissão e até mesmo de cidade, né? Morando em outros países. E foi essa experiência na Inglaterra, principalmente, que levou ele a fazer ali grande parte da sua teoria crítica ao capitalismo. Inclusive o livro Capital, ele vai ser concebido a partir do momento que o Marx vai morar na Inglaterra e vai ver de perto a situação do proletariado inglês naquele contexto ali do século XIX. As principais obras de Marx são o Manifesto do Partido Comunista, que é uma obra escrita a 4 mãos, juntamente com seu grande parceiro intelectual, o Friedrich Engels. Esse manifesto fundou o novo pensamento socialista / comunista. Então a tese do socialismo científico e do comunismo estão presentes nessa obra de 1848. A ideologia alemã, um dos mais importantes trabalhos de Marx também. Esse livro, escrito e publicado entre 1845 e 46, traz à tona uma primeira formulação precisa do conceito ou da ideia da metodologia do materialismo histórico dialético, que vai ser uma das grandes marcas do pensamento do Karl Marx. Contribuição para uma crítica da economia política. Nesse livro, Marx faz uma espécie de preparação do terreno para a obra magna, a principal obra dele, que viria alguns anos depois, que é o Capital. Nessa obra, Marx fala de algumas noções relacionadas ao valor, moeda e mercadoria. Então, tu já percebe ali uma teoria mais econômica, né? uma ideia mais voltada mesmo a essa análise mais dedicada à economia capitalista, ao sistema de produção, ao modo de produção capitalista. E aí vem o Capital, que é o ápice, ou seja, o ponto mais alto, o livro mais importante da produção do pensador, e consagrou de vez a sua teoria social sobre a divisão de classes sociais. Tanto que o conceito mais importante da obra de Marx é o conceito de luta de classes, que é derivado dessa divisão de classes, dessa desigualdade que existe na sociedade. A burguesia e a exploração do trabalho também estão presentes nessa obra, né? As ideias relacionadas a isso. Marx faz uma espécie de genealogia do capitalismo, de estudo da origem do capitalismo, e estuda as contradições geradas por esse sistema. Segundo Marx, o capitalismo seria derrubado por suas próprias contradições, tomado pela classe operária e substituído gradativamente até chegar ao comunismo, que seria a etapa final das ideias de Marx. Essas contradições do capitalismo, em Marx, elas são explicadas pelo fato de que o capitalismo é um sistema de produção que produz muita riqueza, mas ao mesmo tempo que muita riqueza é produzida, se produz também muita desigualdade, porque essa riqueza produzida ela não é distribuída socialmente. Ela é concentrada na mão de poucas pessoas que compõem a elite da sociedade. No caso do capitalismo, a burguesia, os proprietários dos meios de produção. Então, a partir dessa análise aqui, das principais obras da vida do Karl Marx também, do nosso protagonista da aula de hoje, a gente começa a falar de alguns conceitos de forma mais pontual. E a gente vai começar a partir da ideia do materialismo histórico dialético, que na verdade é muito mais uma metodologia do que propriamente um conceito. Marx ficou conhecido por sua teoria de análise e crítica social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada e detentora dos meios de produção sobre uma classe que não tinha posse desses meios de produção, que dentro dessa relação de poder é a classe dominada. Então assim, no capitalismo, por exemplo, essa divisão de classes se dá entre a burguesia, que é a elite, a classe dominante, e o proletariado, a classe trabalhadora, que é a classe dominada. Mas em outras sociedades, essas classes mudam. Por exemplo, no feudalismo, a classe dominante são os nobres, são os senhores feudais, e a classe dominada são os servos, certo? Então essa análise ela não é uma análise que cabe só no capitalismo, mas cabe em geral nos sistemas de produção. O conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx denominou de materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórica baseado na luta de classes. Luta de classes é o conceito mais relevante da obra do Marx.
mostra a ideia de que existe na sociedade um antagonismo, ou seja, uma posição contrária entre esses grupos que compõem a sociedade e o sistema de produção. Os proprietários dos meios de produção, que representa a elite, e a força de produção, que representa a classe trabalhadora. Segundo Marx, aí a gente já chega em dois conceitos também que são muito importantes na obra dele, que é o conceito de infraestrutura e superestrutura. Segundo Marx, a sociedade é formada por duas estruturas que se complementam. Elas se chamam infraestrutura e superestrutura. Aproveita e anota isso no caderno, que isso é muito importante para tu entender o raciocínio que o Marx elabora, para a gente poder entender por que a economia para ele é o grande aspecto da vida social, é o elemento mais relevante para o estudo da sociedade na visão de Marx. A infraestrutura refere-se aos aspectos econômicos. Pensa o seguinte, pensa que a sociedade é uma casa. Como é que a gente começa construindo uma casa? A gente começa do chão ou do telhado? Do chão, da fundação, né? Do piso. E aí sobre esse chão se ergue os pilares da casa. É como se a economia fosse o chão da sociedade. É sobre esse chão, sobre essa base, que se constrói as outras estruturas. A política, a cultura, a ideologia, etc. Ok? Então a infraestrutura é a base. Os aspectos econômicos são a base da sociedade. A superestrutura é o conjunto de outras estruturas que são derivadas da economia. A política, a cultura, a religião, a ideologia e assim por diante. Então a sociedade tem a sua base econômica e sobre essa base se ergue o sistema político, as leis, a cultura, a ideologia e etc. A infraestrutura é pautada na economia, lembra disso, a economia é o principal elemento da análise marxiana. E por sua centralidade na esfera produtiva, que é o principal eixo compositor do chamado materialismo histórico. A infraestrutura tem a ver com a divisão do trabalho, com a produção e suas relações, com a compra, o comércio, etc. Ou seja, tudo que faz parte da economia faz parte da infraestrutura. Não esquece disso. Já a superestrutura é o conjunto de instituições e normas que mantém a ideologia social e a lógica de exploração funcionando, que mantém a economia tendo as suas características ali estabelecidas. São elementos da superestrutura o Estado, que representa o poder político, o sistema político, as leis, os aspectos jurídicos, a religião e a cultura também. Então, tudo aquilo que não é propriamente de ordem econômica faz parte da superestrutura. E a infraestrutura são os aspectos econômicos. Ok? Beleza, vamos adiante. Em 1848, Marx e Engels publicam um manifesto chamado Manifesto do Partido Comunista, ou simplesmente Manifesto Comunista. Nele, Marx e Engels afirmam que a história de todas as sociedades que até hoje existem é a história da luta de classes. Lembra que eu falei para ti? Luta de classes é o conceito mais importante que a gente vai ver nessa aula de hoje. Essa frase icônica, marcante, representa o cerne, ou seja, a base do que é o marxismo. O reconhecimento de que diferentes classes sociais são transpassadas por relações de dominação. O que existe na divisão do trabalho para Marx, como resultante, é o conflito, ou seja, a luta de classes. Enquanto que para Durkheim, essa divisão do trabalho geraria solidariedade, mecânica ou orgânica. Mas como a gente está falando do Marx, a gente vai se ater às ideias dele. Então, segundo Marx, essa divisão do sistema de produção gera a luta de classes, o antagonismo social, o conflito. Após a constatação do processo de dominação, que existe uma dominação de uma classe sobre a outra, Marx apresentou como possível solução para isso uma nova revolução, chamada de Revolução do Proletariado. Quem que é o proletariado? É a classe trabalhadora, que seria uma revolta da classe operária, da classe trabalhadora, que tomaria consciência de sua classe, ou seja, do sentimento coletivo de pertencer a essa classe, de sua força e das injustiças vividas nesse processo de exploração e de dominação que existe no sistema produtivo e na sociedade. Então, a partir da percepção dessas injustiças, a classe proletária, de forma unida, iria lutar contra isso e fazer uma nova revolução, dessa vez uma revolução proletária, uma revolução dos trabalhadores.
Essa revolução, segundo Marx, derrubaria o Estado e implantaria uma ditadura do proletariado, que teria como missão acabar com a propriedade privada, que é uma das características principais do capitalismo, e minar aos poucos a diferença de classes, ou seja, ir reduzindo ao longo do tempo a desigualdade social. O fim disso, a etapa final de todo esse processo, seria supostamente o comunismo. Por isso que o nome do livro é Manifesto do Partido Comunista. O comunismo seria a etapa final. Ou seja, a forma perfeita do socialismo, segundo Marx e Engels, de acordo com os dois teóricos, né? A forma perfeita, a forma ideal, a etapa final de todo esse processo, para ele seria o comunismo. Ao final do manifesto, Marx e Engels convocam os proletários a unirem-se contra a exploração sofrida nas relações de trabalho. E aí tem aquela frase que é muito famosa das ideias de Marx, que é uma convocação. Ele fala: proletários de todo mundo, univos. Ele está convocando a classe trabalhadora, a classe operária, a se unir contra essa exploração, contra esse processo de dominação que ele percebe que ocorre nas relações de trabalho no capitalismo. Dito isso, a gente vai caminhando agora para o final da nossa aula. Lembre-se que a teoria de Marx ela é uma teoria muito grande e é, sobretudo, uma teoria de base econômica e histórica. E a sociologia se utiliza disso também para determinar ali que há, dentro dessa análise econômica, uma análise também social. Mas não deixe também de estudar, de procurar outros materiais no seu livro didático sobre as ideias de Marx. A gente está resumindo aqui nesses minutos de aula, mas tem muito mais coisa para se pesquisar e se entender também. E a gente chega na quinta parte, que são as críticas ao capitalismo. Marx elabora a crítica ao capitalismo a partir da percepção das relações de trabalho e de produção como relações de exploração. Então vamos partir desse ponto. Na visão de Marx, no capitalismo, as relações de trabalho se transformam em relações de exploração. O trabalhador, quando trabalha, ele também está sendo explorado. Ele está dentro de um sistema de dominação. Alguns conceitos elaborados por Marx explicitam essa crítica. E a gente vai rapidamente falar sobre esses conceitos. O primeiro conceito é o conceito de alienação. Quando a gente fala de alienação do trabalho, a gente está levando em conta que existe uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha na Nike, na loja da Nike. Na verdade, na loja não, na fábrica, para ficar melhor. A pessoa é um funcionário, um operário da fábrica dessa marca. Essa marca produz, tipo, camisa, tênis, bola, várias coisas. Essa pessoa trabalha ali na produção de tênis. Ela fica o mês todo produzindo tênis da Nike. No final do mês, quantos tênis da Nike pertencem a ela? Exatamente, nenhum. Porque ela já está sendo paga para fazer aquilo ali, para poder produzir aqueles tênis. Então ela vai produzir uma coisa que ela não tem a posse daquilo. Logo, o seu trabalho está o quê? Alienado. Porque a produção que ela fez não pertence a ela, pertence a outra pessoa que é o dono da fábrica, que vai vender isso como mercadoria no final do processo. A mais-valia que nos processos de produção manufaturados beneficiava os artesãos, no processo de produção capitalista, sobretudo industrial, beneficia o dono dos meios de produção e tira dos trabalhadores a capacidade de se reconhecer no seu próprio trabalho, porque eles não terão a posse daquilo que eles produziram. Essa posse estará com uma outra pessoa, que é o dono dos meios de produção. E para a gente finalizar a aula, vou falar do conceito de mais-valia, que inclusive citei ainda há pouco. Mais-valia é a diferença entre o preço da matéria-prima e de produção de uma mercadoria e o preço do trabalho e os custos dos meios de produção da mesma mercadoria. Então, assim, para produzir alguma coisa, a gente precisa investir dinheiro. Esse dinheiro investido é chamado custo de produção. Aí a gente custeia a produção, produz a mercadoria e vende a mercadoria. Quando vendemos a mercadoria, existe uma diferença de valor entre a mercadoria que foi vendida, o preço dela, e o que você gastou para produzir. Essa diferença de valores é exatamente a mais-valia. E é da mais-valia que se tira o lucro no capitalismo. Dito isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado a todos pela atenção e a gente se vê então numa próxima aula. Tchau, tchau.